Ele achava que o filho tinha esquecido dele. Até aquele dia. Durante quase toda a vida, seu Antônio acreditou que tinha falhado como pai. Não porque foi ausente, não porque foi cruel, mas porque foi pobre. Ele morava numa casa simples de madeira velha, numa rua que quase ninguém visitava. O tempo parecia ter parado ali. As paredes carregavam rachaduras e memórias. Todos os dias, seu Antônio acordava cedo. Não porque tinha emprego, mas porque o corpo já não sabia dormir até tarde. Sentava-se na cadeira da varanda, com um café fraco na mão, e olhava para o portão, como se esperasse alguém. Esse alguém tinha nome. Lucas, seu filho único. Lucas cresceu vendo o pai lutar. Não havia luxo, não havia presentes caros. Mas havia algo raro. Presença. Seu Antônio nunca faltou a uma reunião da escola. Nunca deixou o filho dormir com fome. E mesmo cansado, sempre encontrava forças para dizer: estuda, meu filho, porque o mundo não perdoa quem não aprende. Ele trabalhou como pedreiro, servente, vigia noturno, qualquer coisa que aparecesse. Teve dias em que voltou para casa com as mãos machucadas e o sorriso no rosto só para não preocupar o menino. Lucas prometia: um dia eu vou cuidar do Senhor. Seu Antônio sorria, mas no fundo não acreditava muito nisso. A vida já tinha ensinado ele a não criar expectativas. Quando Lucas completou 18 anos, surgiu uma oportunidade. Uma bolsa de estudos em outra cidade. Algo raro? Algo grande demais para recusar. Na noite antes da viagem, pai e filho jantaram em silêncio. A casa parecia menor. Seu Antônio entregou ao filho um envelope simples. Dentro, um pouco de dinheiro. Tudo o que ele tinha guardado. Não é muito, mas é de coração. Lucas chorou. Abraçou o pai forte. Eu volto, prometo. O ônibus partiu, e com ele uma parte da casa ficou vazia para sempre. No começo as ligações eram frequentes, depois espaçadas, depois raras. A vida de Lucas parecia correr rápido demais. Estudos, trabalho, compromissos. Já a vida de seu Antônio parecia andar em câmera lenta. Ele envelheceu esperando. Todo aniversário do filho, ele fazia um bolo simples. Mesmo sozinho. Mesmo sem visita. Onde vai que ele aparece? Os vizinhos comentavam: seu filho nunca vem. Depois que cresce, esquece mesmo. E cada comentário desses doía mais que qualquer trabalho pesado. Seu Antônio começou a acreditar que o filho tinha vergonha dele. Da casa. Da pobreza. Às vezes ele se olhava no espelho e pensava: talvez eu nunca tenha sido bom o suficiente. O que seu Antônio não sabia é que longe dali, Lucas enfrentava um mundo cruel. Dormiu em quarto dividido. Trabalhou de dia, estudou de noite, foi humilhado, foi desacreditado, foi chamado de filho de ninguém. E todas as vezes que pensava em desistir, lembrava do pai, daquele homem simples, que nunca reclamou da vida. Lucas não ligava menos por esquecimento. Ligava menos por vergonha, de ainda não ter vencido. Ele queria voltar vitorioso. Não como peso, mas como orgulho. Os anos passaram. Seu Antônio ficou doente, mais fraco. As mãos já não tinham força, mas o coração ainda esperava. Até que um dia, sentado na mesma varanda de sempre, ele ouviu um carro parar em frente à casa. Um carro que não combinava com aquela rua. Seu Antônio levantou devagar, sem saber que aquele momento mudaria tudo. Quando Lucas desceu do ônibus naquela cidade grande, ainda muito jovem, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Medo. Não era o medo comum, era o medo de falhar. Ele carregava uma mochila velha, algumas roupas e o dinheiro que o pai tinha juntado com anos de sacrifício. Cada nota parecia pesada demais. Lucas olhou ao redor e pensou: agora é comigo, e eu não posso decepcionar. A cidade não foi gentil com Lucas. Nada ali parecia feito para alguém como ele. O quarto que conseguiu alugar era pequeno, abafado, dividido com outros estudantes. À noite, o barulho não deixava dormir. De dia, o cansaço não deixava pensar direito. Ele estudava em uma universidade onde muitos colegas tinham tudo. Carros, roupas caras, pais influentes. Lucas tinha apenas uma coisa: vontade de vencer, mas vontade não pagava contas. Logo no primeiro semestre, o dinheiro começou a faltar. Ele tentou esconder isso do pai. Quando seu Antônio ligava perguntando se estava tudo bem, Lucas respondia: tá tudo certo, pai. Pode ficar tranquilo. E desligava com o coração apertado. Lucas aceitou o primeiro emprego que apareceu, lavando pratos, depois entregando panfletos, depois carregando caixas em um depósito,
Teve dias em que saiu do trabalho direto para a sala de aula, com a roupa suja e a cabeça pesada. Alguns colegas riam, outros fingiam não ver. Um dia, durante uma apresentação, um rapaz cochichou. Esse aí deve ser filho de pedreiro. Lucas ouviu, engoliu seco e continuou. Aquela noite ele pensou em desistir. Sentado na cama dura do quarto, com a luz apagada, ele lembrou do pai, daquela casa simples, do café fraco de toda manhã, e disse para si mesmo: eu não posso voltar do mesmo jeito que saí. Com o tempo, Lucas começou a ligar menos para casa. Não por falta de amor, mas por vergonha. Vergonha de dizer que estava cansado, que estava quase quebrado, que às vezes não tinha o que comer. Ele não queria que o pai se sentisse culpado, então preferiu o silêncio. Seu Antônio sentia isso, mas não entendia. Enquanto isso, Lucas afundava e crescia ao mesmo tempo. Foi num emprego simples, como auxiliar em uma pequena empresa, que Lucas começou a enxergar algo diferente. Ele observava tudo, como o dono negociava, como lidava com clientes, como tomava decisões. Enquanto limpava mesas ou organizava papéis, Lucas aprendia. Ele começou a estudar além da faculdade. Livros emprestados, vídeos, anotações até tarde da noite. O cansaço era constante, mas a mente estava desperta. Um dia, o dono da empresa percebeu algo diferente naquele rapaz quieto. Você entende disso? Um pouco. Esse um pouco virou oportunidade. Lucas começou a assumir pequenas responsabilidades, depois maiores, depois decisões. Nem tudo foi crescimento. Lucas perdeu dinheiro. Fez escolhas erradas. Confiou em pessoas que não mereciam. Teve uma noite em que olhou o saldo da conta e percebeu que estava zerado. Sentou no chão do quarto, encostou a cabeça na parede e chorou em silêncio. Pensou em ligar para o pai, mas não ligou. Ele repetia: só mais um pouco, eu chego lá. Anos depois, Lucas se envolveu em um projeto arriscado. Algo que poderia dar muito errado. Ou muito certo. Ele investiu tudo o que tinha. Tudo. Dormiu mal por semanas. Vivia com medo. Até que um dia, o telefone tocou. Era a confirmação que ele esperava. O projeto deu certo. Não foi riqueza imediata, mas foi o começo. Lucas saiu daquela ligação tremendo. Sentou. Respirou fundo. E a primeira coisa que pensou foi no pai. Eu consegui, pai. Eu consegui. Mas ainda não ligou. Porque para ele, ainda não era o suficiente. O tempo passou. Os negócios cresceram. As oportunidades se multiplicaram. Lucas começou a ganhar dinheiro de verdade. Muito dinheiro. Mudou de apartamento. Comprou roupas melhores. Começou a frequentar lugares que jamais imaginou. Mas algo não mudou. Ele continuava simples. E continuava em silêncio. Seu Antônio, lá longe, ainda acreditava que o filho lutava para sobreviver. Enquanto isso, Lucas já assinava contratos que mudavam vidas. Ele queria voltar. Queria abraçar o pai. Queria contar tudo. Mas o medo o segurava. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que o pai não estivesse mais lá. Até que um dia Lucas recebeu uma ligação que fez o mundo parar. A ligação chegou numa tarde comum. Lucas estava em uma reunião importante, falando de números que giravam em torno de valores que ele jamais imaginou tocar um dia. O celular vibrou. Número desconhecido. Ele ignorou. Vibrou de novo. E de novo. Algo dentro dele apertou. Lucas pediu licença, saiu da sala e atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz calma, mas pesada. Boa tarde. O senhor é parente do Antônio Ferreira? O coração de Lucas disparou. E sou o filho. Houve um breve silêncio antes da frase que mudou tudo. Seu pai passou mal hoje de manhã. Ele está no posto de saúde. Lucas desligou o telefone sem saber o que fazer. Ficou parado, olhando para o nada. Tudo o que ele construiu, todo o dinheiro, todo o sucesso. Nada disso importava naquele momento. A culpa veio como um soco no peito. Ele lembrou das ligações não atendidas, das visitas adiadas, dos depois eu vou. E pela primeira vez em muitos anos, Lucas chorou sem segurar. Eu devia ter ido antes. Seu Antônio acordou em uma cama simples, com cheiro de remédio no ar, o corpo fraco, o peito pesado. A enfermeira perguntou se ele queria avisar alguém. Ele pensou por alguns segundos. E respondeu: o meu filho. Enquanto esperava, ele olhava para o teto e lembrava da infância de Lucas, do menino correndo descalço, do jovem embarcando naquele ônibus. Ué, será que ele vem? Ou está ocupado demais para lembrar de mim? Mesmo ali doente, seu Antônio não sentia raiva, sentia saudade.
Lucas comprou a passagem para aquela mesma noite. Arrumou uma mala às pressas, mas o destino, como sempre, resolveu testar. Um problema grave surgiu em um dos negócios. Um contrato milionário ameaçava cair. Todos olhavam para Lucas esperando uma decisão. Ele tinha duas opções: resolver o problema ou ir ver o pai. Lucas ficou em silêncio. E pela primeira vez escolheu o pai. Adiem tudo. Ele saiu, mas o voo atrasou. Depois foi cancelado. Lucas passou a noite em um aeroporto, andando de um lado para o outro com o coração em pedaços. Enquanto isso, seu Antônio dormia. Sem saber se acordaria, sentado no chão do aeroporto, Lucas pegou o celular e começou a escrever uma mensagem para o pai. Apagou. Escreveu de novo. Apagou. As palavras pareciam pequenas demais. Ele sussurrou sozinho. Pai, eu fiz tudo isso por você. Mas nunca disse. Na manhã seguinte, Lucas finalmente conseguiu viajar. Durante o trajeto, cada quilômetro parecia eterno. Cada lembrança doía. Ele lembrava do pai dizendo: o importante é ser honesto. Dinheiro vai e vem, caráter fica. Lucas percebeu que tinha seguido tudo isso, sem nunca contar. Quando Lucas chegou à cidade, foi direto ao posto de saúde. Mas seu Antônio já tinha recebido alta. Ele voltou para casa. Lucas respirou aliviado, e ao mesmo tempo nervoso. Mas quando chegou à rua, viu a casa fechada. Um vizinho comentou. Seu Antônio comentou que o filho não vinha. Então saiu para resolver umas coisas. Lucas sentiu o chão sumir. Mais uma vez o encontro tinha sido adiado. Naquela mesma tarde, seu Antônio caminhava devagar pela cidade. Resolveu vender algumas coisas antigas. Queria pagar remédios. Entrou em um banco. Simples. Roupa velha. Olhar cansado. Ninguém deu atenção. Na outra ponta da cidade, Lucas também estava em um banco. Na sala da diretoria, assinando papéis que valiam milhões. Pai e filho no mesmo lugar. No mesmo dia, em mundos diferentes. Sem saber, naquela noite Lucas foi até a casa do pai. Bateu no portão. Ninguém respondeu. Ele sentou na calçada, como fazia quando criança. Esperou. O tempo passou, até que ouviu passos. Seu Antônio apareceu, olhou e não reconheceu. Pois não? Lucas ficou sem voz. Ali estava o homem que o criou, olhando para ele como um estranho. Pai, sou eu. Seu Antônio demorou alguns segundos, até reconhecer o olhar. As pernas quase cederam. Lucas? Eles se abraçaram. Um abraço apertado, longo, cheio de tudo o que nunca foi dito. Mas algo ainda faltava. O pai não sabia de nada. E Lucas não sabia se tinha coragem de contar. O abraço terminou devagar, como se nenhum dos dois quisesse soltar primeiro. Seu Antônio segurava o rosto do filho com as mãos trêmulas, como fazia quando ele era criança. Né, você tá diferente? Mais magro, mais sério. Lucas sorriu de leve. A vida mudou um pouco, pai. Mas não disse quanto. Naquela noite, seu Antônio insistiu em fazer algo para o filho comer. Arroz, feijão, o pouco que tinha. Lucas se sentou à mesa antiga na mesma cadeira de sempre. O barulho da colher batendo no prato trouxe lembranças que dinheiro nenhum poderia comprar. Desculpa não ter vindo antes, Lucas disse em voz baixa. Seu Antônio balançou a cabeça. Você tem sua vida, eu entendo. Mas no fundo, ele não entendia. O silêncio voltou a ocupar a casa. Um silêncio pesado. Lucas observava cada detalhe. As paredes descascadas, o telhado improvisado, o remédio separado em cima da mesa. Tudo aquilo doía. Ele pensava, se eu contar agora, será que ele vai se sentir pequeno? Lucas não queria ferir o orgulho do pai. Aquele homem simples que sempre fez questão de dizer, nunca precisei de luxo. Então Lucas decidiu adiar, mais uma vez. No dia seguinte, Lucas saiu cedo para resolver algumas coisas. Disse apenas que tinha compromissos. Seu Antônio achou estranho. Lucas não parecia um homem comum. O jeito de falar, o celular tocando toda hora, as roupas simples, mas boas demais. Um vizinho comentou, seu filho parece importante. Seu Antônio riu. Importante nada. É só trabalhador. Mas a dúvida ficou. Naquela tarde, Lucas levou o pai ao médico particular. Nada de posto de saúde. Seu Antônio estranhou. Isso aqui é caro, meu filho. Fica tranquilo. O atendimento foi rápido. O médico tratou seu Antônio com respeito. Chamou pelo nome. Na saída, seu Antônio perguntou. Você arrumou um emprego bom, né? Lucas respirou fundo. Arrumei. Mas ainda não contou. Enquanto caminhavam pela cidade,
Algumas pessoas cumprimentavam Lucas com respeito. Outras cochichavam. É ele. Nunca imaginei. Seu Antônio percebia, mas não entendia. Em um café simples, Lucas pagou tudo antes mesmo do pai pegar a carteira. Deixa que eu pago. Seu Antônio ficou desconfortável. Não precisa disso. O orgulho começava a ser tocado. Naquela noite, seu Antônio contou histórias antigas. Falou das dificuldades, dos dias sem comida, das vezes em que se sentiu um fracasso como pai. Lucas ouviu tudo, com o coração apertado. Talvez se eu tivesse sido mais... Lucas interrompeu. O senhor fez tudo. E fez. No terceiro dia, alguém bateu à porta. Um carro de luxo estava parado em frente à casa. Um homem de terno desceu. O senhor Antônio Ferreira? Seu Antônio gelou. Sou eu. Sou assessor do seu filho. O mundo parou. Seu Antônio olhou para Lucas confuso. Assessor? Lucas fechou os olhos por um segundo. Sabia que não dava mais para fugir. O homem explicou que estava ali para tratar de assuntos urgentes. Falou de empresas, de contratos, de viagens. Seu Antônio não entendia metade das palavras, mas entendeu uma coisa. Seu filho não era apenas um trabalhador comum. Quando o homem foi embora, o silêncio tomou conta da casa. Seu Antônio se sentou devagar. Lucas, o que está acontecendo? Lucas sentou à frente dele. Respirou fundo. Pai, eu preciso te contar uma coisa. O coração de seu Antônio disparou. Ele não sabia, mas estava a poucos minutos de descobrir que o filho que ele achava ter esquecido dele tinha se tornado alguém que o mundo inteiro respeitava. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. O tempo parecia parado dentro daquela casa simples. Seu Antônio estava sentado à frente dele, com as mãos apoiadas nos joelhos, o olhar sério, o coração acelerado. Pode falar, meu filho? Lucas respirou fundo. Pai, o senhor lembra quando me disse que eu precisava estudar para não sofrer como o senhor sofreu? Seu Antônio assentiu. Lembro, todo dia. Eu levei isso comigo em cada emprego, em cada humilhação. Lucas começou a contar tudo. Falou das noites sem dormir, dos trabalhos pesados, da fome escondida, das vezes em que quase desistiu. Seu Antônio ouvia em silêncio com os olhos marejados. Eu não ligava muito porque não queria preocupar o senhor. Eu queria voltar só quando tivesse algo para oferecer. Não um problema. O pai abaixou a cabeça. Eu só queria você aqui. Lucas levantou devagar. Pegou alguns documentos na mochila e colocou sobre a mesa antiga. Contratos, papéis, números. Pai, hoje eu sou sócio de empresas. Eu invisto, assino contratos, gero empregos. Seu Antônio franziu a testa. Mas isso dá dinheiro? Lucas sorriu com lágrimas nos olhos. Pai, eu sou milionário. O silêncio foi absoluto. Seu Antônio ficou parado, sem reação. Você tá brincando comigo? Não. O velho homem tentou se levantar, mas as pernas falharam. Lucas correu para segurá-lo. Calma, pai. Seu Antônio começou a chorar. Não era alegria imediata. Era confusão. Era incredulidade. Eu aqui achando que tinha falhado. Achando que meu filho tinha vergonha de mim. Lucas se ajoelhou na frente dele. O senhor foi tudo o que eu tive. Tudo o que eu sou vem do senhor. Seu Antônio apertou a mão do filho com força. Então por que você demorou tanto? Lucas não desviou o olhar. Porque eu tinha medo. Medo de não ser suficiente. O pai chorou mais forte. Eu nunca precisei de dinheiro. Eu só precisava saber que você estava bem. No dia seguinte, Lucas levou o pai para conhecer outra realidade. Mostrou o carro, o apartamento, o escritório. Seu Antônio andava devagar, observando tudo como quem sonha acordado. Isso tudo é seu? É nosso. Lucas comprou uma casa nova. Simples, mas digna. Aqui o senhor vai viver tranquilo. Seu Antônio sorriu, mas fez um pedido. Eu quero continuar simples. Lucas entendeu. Alguns dias depois, sentado na nova varanda, seu Antônio olhou para o filho e disse algo que nunca tinha dito antes. Você venceu. Lucas chorou, porque aquela frase valia mais que qualquer milhão. Seu Antônio viveu seus últimos anos em paz, sem luxo exagerado, mas com dignidade. E todos os dias, Lucas acordava lembrando de uma verdade simples. Um pai pobre pode não deixar dinheiro, mas pode criar um filho rico de caráter, coragem e gratidão. E às vezes, o maior sucesso da vida não é ficar rico, é poder voltar para casa e dizer: Pai, eu consegui.